Signo de Touro, que é o segundo signo do zodíaco. O símbolo do signo de Touro é uma cabecinha de touro, né? Uma bolinha assim, com uma meia lua invertida, e vai aparecer aqui em algum lugar, eu acho. O próprio símbolo já remete a gente a uma figura de um cálice ou de um útero, né? Alguma coisa que recebe. O signo de Touro, ele é muito associado a uma energia receptiva. Ele é o segundo signo do zodíaco, portanto ele é o primeiro signo feminino que aparece, e ele em si já tem a ver com uma força feminina, uma força de energia feminina muito, muito forte, e que é como se ela fosse dar origem ao restante da força feminina do resto do zodíaco, né? Então essa imagem do cálice associada a esse lugar feminino tem tudo a ver com o útero, né? O útero como aquilo que recebe. O útero também nos traz a sensação de segurança e de prazer, que são duas chaves para o entendimento do signo de Touro. Segurança e prazer é aquilo que todo mundo tem que ter. A gente não consegue abrir mão, a gente não consegue viver uma vida 100% sem prazer ou viver uma vida 100% sem segurança, né? Na filosofia indiana a gente tem uma coisa chamada Purushartha. Tem 4 Purusharthas: segurança, prazer, busca por fazer o que é certo, né? Agir direitinho, e o autoconhecimento. O que eles dizem? Que a busca por segurança e a busca por prazer é o início, para você começar. Você entrou no mundo, você começar a jogar, tem que ter o quê? Segurança e prazer. Ninguém que mora debaixo da ponte vai se preocupar com autoconhecimento, com filosofia. Não dá. Você está preocupado em comer, você está preocupado em morar, você está preocupado em dormir, está preocupado em sobreviver. Então é algo que tem a ver com um instinto muito profundo. E a busca por prazer é muito natural. A busca por prazer tem a ver com eu me sentir valorizado, com eu ir atrás daquilo que eu valorizo. É uma busca também associada à sobrevivência, e também é uma busca primordial. Tem a ver com a nossa sexualidade, tem a ver com a manutenção da vida. Então Touro tem essa energia que é uma energia primordial feminina, muito intensa, que é uma energia receptiva, mas que não é passiva. Não tem nada de passivo na energia feminina receptiva. Tem uma história que eu conto sempre, que é assim: a parteira, né? A parteira tá lá parindo, a mulher entrou em trabalho de parto, e aí começa a nascer o neném. A parteira, ela não sabe como vai ser, ela se coloca num lugar receptivo, e aí quando precisa, não é quando precisa, ela age através dessa recepção, ela recebe e aí ela age. Se for preciso, ela faz alguma coisa. Então essa ação de energia associada ao signo feminino tem muito a ver com ver o que vem para agir em cima, né? A capacidade de receber, ela não é passiva, né? A gente não pode dizer que a energia do Touro é uma energia passiva. A energia do signo de Touro é uma energia receptiva. Tem a ver com abraçar, com receber e atuar em cima disso. Tanto que a energia do signo de Touro, ela tem muito a ver também com o lugar de acumular, de preservar. O Touro, enquanto útero, é o lugar onde surge a matéria, é um lugar que materializa. Touro tem a ver com materialização, se colocar, com crescer, alimentar para crescer. Segundo signo do zodíaco, Touro é o primeiro signo feminino. O signo de Touro é um signo feminino, do elemento terra, da modalidade fixa. Então é um signo fixo de terra. O que ele faz? Ele aglomera, ele aglutina, ele junta, ele protege, ele abraça, ele nutre. Dentro da astrologia indiana, que não é nosso método, mas a gente ouve falar e a gente repete. Dentro da astrologia indiana, o signo de Touro tem a ver com a boca, realmente tem a ver com esse lugar da garganta, né? Tem a ver com o ato de comer. E aí, o que acontece? Touro
touro, enquanto associado com esse lugar de segurança e de prazer e com o ato de comer, é interessante a gente pensar o quê? Que a gente não se alimenta só do que o que a gente come com a boca. A gente se alimenta dos lugares onde a gente vai, das pessoas com quem a gente fala, dos livros que a gente lê, dos filmes que a gente vê, das emoções que a gente sente. A gente vai se alimentando disso tudo. E isso tudo vai formando a gente. E a gente vai crescendo, vai virando aquilo que a gente come, né? Da mesma maneira que a gente escolhe o que a gente bota no nosso prato, a gente também escolhe as pessoas onde a gente vai, os lugares que a gente vai, os livros que a gente lê, porque isso está definindo quem a gente é. Está definindo quais são os nossos valores. Está definindo o valor que eu dou para mim mesmo. Eu sou importante, por isso eu tenho que me preservar de algumas coisas. E aí prazer e segurança, mais uma vez, associado com o signo de touro. Escolha é um termo associado ao signo de touro. Por quê? Porque escolha tem a ver com Vênus e tem a ver com o valor. Para eu fazer uma escolha, eu tenho que ver o que eu valorizo mais. Se eu sei o que eu valorizo mais, eu consigo fazer a escolha. Coloco no jogo, me coloco na roda, estou incluído ali, eu também tenho valor. O que eu quero tem valor, o meu prazer tem valor, minha segurança tem valor. O que acontece? Áries é o primeiro signo, é o eu. Touro é o segundo signo, é o meu. Só que esse meu ainda é um meu que tem eu. É o meu e eu confuso ainda. O terceiro signo, que é Gêmeos, é que vai ser o outro. É que vai ser a relação com o mundo. Esse meu do touro é um meu primitivo, no sentido de inicial. É um meu da fase oral da criança, sabe? Você tem a fase oral e aí tem a ver até com o ânus, né? Que aí vai levar a gente pro eixo, touro e escorpião. Como eu aglutino, como eu elimino. Então esse meu é um meu assim primordial. É um meu assim, é meu que é eu também. Eu também tô ali no meu. Então tem a ver com esse lugar de um meu muito primordial, muito sério. Meu de fato, não é o meu negócio. É meu eu tô ali. Acúmulo e segurança são parentes, né? E os dois têm a ver com touro. É interessante a gente se conscientizar desse eixo touro-escorpião com relação a uma tendência de compulsão em busca de uma segurança. E aí a gente tem essa figura do acumulador. O acumulador físico, acumulador de gordura no corpo, o acumulador de bens em casa, acumulador de dinheiro. Essa figura do acumulador, ela está muito associada com esse eixo touro-escorpião e tem a ver com um grande medo. Um grande medo de não dar certo, um grande medo de dar certo, medo do prazer em excesso, medo do descontrole que o prazer pode causar. Então é interessante a gente estar ligado nessa tendências, né, para se conscientizar mesmo. Não estou dizendo que todo taurino e escorpiano é acumulador, mas tem uma tendenciosinha. E quem pode se dizer taurino, né? Quem tem o sol em touro, quem tem um ascendente em touro, quem tem uma lua em touro, quem tem o regente do sol, da lua ou do ascendente em touro, né? São pessoas com touro muito forte. Ou quem tem muitos planetas em touro. Também tem touro forte quem tem Vênus em conjunção com um desses pontos significativos do mapa, né? Vênus conjunção Sol, Vênus conjunção Lua, Vênus conjunção Ascendente, a pessoa fica mais taurina. Pode ficar mais libriana também, mas a Vênus atinge bastante uma taurinice. E aí tem uma última coisa que eu queria falar. O touro, o animal, o touro, né? A gente vai lá na figura do bichinho lá, né? Ele é grande, ele faz um grande trabalho, ele faz muita força. Tem coisa que só um taurino consegue fazer. Os taurinos são os trabalhadores do Brasil. Quem trabalha, quem tem touro forte no mapa. Então a gente tem esse lugar do animal touro como alguém que faz um grande esforço, tem uma grande capacidade de se colocar. Esse animal taurino, só ele consegue fazer esse esforço. Por quê? Porque durante 1/3 do dia ele faz a força, ele trabalha. Durante 1/3 do dia ele pasta. Durante 1/3 do dia ele dorme, né? O que isso quer dizer? Para eu trabalhar e para eu ter o resultado do meu trabalho, que tem a ver com dinheiro, que o ciclo completo do trabalho, ele tem que ter, eu trabalho, me esforço, eu recebo um dinheiro. Então, o trabalho completo tem um momento do touro trabalhando, né? Touro é o trabalho, o momento do touro trabalhando. O segundo momento, que é o momento do touro pastando, que é eu me dando prazer, fazendo valer o resultado do meu trabalho, usufruindo, me satisfazendo, usufruindo, né? Fazendo uso do fruto, usufruindo, e depois eu descansando. Tem que descansar. Ah, meu trabalho não está produzindo dinheiro suficiente. Pensa bem, se você está trabalhando, usufruindo e descansando.
Se não tiver, você não está com o ciclo de trabalho completo. Aí a gente fica se sentindo desvalorizado e realmente talvez você esteja se desvalorizando, né? Se colocando num lugar de autoabuso, abuso do seu corpo, vou trabalhar sem parar, não vou me divertir, não vou descansar. E aí tá entrando no lugar da compulsão, que é a sombra de Touro enquanto Escorpião. Touro está muito associado com teimosia, com imobilidade. É um signo fixo de terra, polêmicas aqui. A imobilidade tem a ver com uma necessidade de segurança, mas é injusto a gente dizer que todo taurino é imóvel ou que todo taurino é teimoso. Não necessariamente. Mas a energia da imobilidade tem a ver com uma busca por segurança, que tem a ver com o signo de Touro. Então é isso, gente. Um beijo grande. Até a próxima semana. Tudo de bom. Dá um like no nosso vídeo, compartilha, assina o nosso canal. Um beijo. Tchau. Vou comer. Um beijo especial para os taurinos que eu vou mandar com bolo. Um beijo com bolo especial para os taurinos. Beijo. Tchau. Inventou minha pulseira. Então vamos lá. Então o que acontece? Falando muito, então o que acontece? Tô com muito calor. Sacode a pulseira. Saco de gato. Que a gente não. Não.